Bom, pessoal, a gente está agora na última etapa, né? Eu vou fazer aí como aula 8 a leitura da AP. É lógico que eu não vou ficar lendo aqui a prova inteira para vocês, porque seria loucura, né? Mas eu vou dar aí uma revisada em cada questão. Se vocês quiserem pegar um lápis e anotar alguma coisa que eu falar do lado, fiquem à vontade. Eu só vou pedir mais uma vez para vocês. Não é a hora de fazer a prova. A prova vocês vão fazer semana que vem, quando a Elaine passar para vocês aí dar o comando de realizar a prova. Mas nada impede que vocês façam alguma anotação para a hora que estiver fazendo a prova lembrar daquilo que eu falei, tá bom? Então, lembrando que todas as aulas gravadas também até então, eu me baseei aqui, tá bom? Nas questões da AP. Então, a questão 1 é para gente assinalar o gráfico. Então, a gente está falando aí de função afim, função do primeiro grau, né? Presta bastante atenção, né, no que está colocando aí. Ele fala de uma filmagem, 1 minuto de filmagem, né? Utiliza 130 megabytes, né? Tem como eu filmar número negativo, minutos negativos? Então pensa um pouquinho nisso, tá bom? A questão número 2, ele fala sobre função diretamente proporcional. Lembra que o que é diretamente proporcional? Conforme eu aumento x, o meu y também aumenta na mesma proporção. Então, vocês olhem bem aí, né, para assinalar a correta. Tá bom? Presta bastante atenção no desenho do gráfico que vocês vão ver que tá aumentando o x, tá aumentando o y, tá? A questão número 3, ele fala também para assinalar qual é a função do primeiro grau crescente, né? E eu fiz várias aulas para vocês explicando aí o que é crescente, decrescente. Só pelo desenho da reta vocês já vão conseguir assinalar, essa é bem simples. A número 4, ele também fala da parte crescente. Ele quer os intervalos, vocês vão ver aí um gráfico, ele quer os intervalos em que a função é crescente, né? Em que há crescimento. Vocês vão ver que vão ter 2 pedacinhos aí que é uma parte crescente. Lembra daquela, sempre parece assim. É o que vocês vão ver. Aí vocês vão me falar em qual intervalo tá esse crescimento. Aí, na questão 5, ele mostra também desenhos de gráfico e vocês vão ter que falar qual deles expressa uma proporcionalidade direta, né? Então, diretamente proporcional, novamente. Então, cresce na proporção. O x cresce e o y cresce também, tá? Tudo bem? Bom, a questão 6, ele pede para vocês, de novo, fala sobre proporcionalidade. Vai ter que assinalar o gráfico. Só que ele fala que ele quer que uma grandeza seja o quadrado da outra. Quadrado é elevado a 2, né? Se é elevado a 2, o gráfico é o quê? É uma função o quê? De primeiro grau ou de segundo grau? O x está elevado a quanto quando a gente fala quadrado? E aí o gráfico é o quê? É uma reta? É uma parábola? É o quê? Tá bom? A questão número 7, ele fala aí do y igual a x ao quadrado, então é uma função, né? E aí vocês vão ter que ler as alternativas e ver quais das alternativas, né? Se encaixa nessa função, tá bom? Também é bem simples. A 8, ele fala da queda livre de um corpo. A gente fez uma aula, eu acho que eu li esse exercício para vocês. Isso mesmo, eu li o exercício, eu mostrei ele para vocês. Então, esse também tá bem tranquilo, é só para assinalar.
A questão 9, ele fala de retângulo com perímetro igual a 60. E ele quer saber qual seria a área máxima, né? Então, o perímetro de um retângulo tem que ser sempre 60. E quais são as medidas dos lados para que a área seja máxima? Ou seja, é a maior área possível, né? Para isso, vocês podem testar a alternativa. Tá bom? Porque o que é área? A área é base vezes altura. Então, vocês podem fazer aí a área de cada alternativa para achar qual é a maior, né? Bom, a questão 10, né? Tá lá, se eu não me engano, a ver com o vídeo 4, né? Ele dá para vocês aí uma função, né? Deixa eu acabar de ler aqui. Uma empresa produz certo tipo de peça que tem seu custo definido pela função. Ele deu a função com a quantidade de peças X que deve se produzir para que o custo seja mínimo, né? Então, vocês vão ter que descobrir aí qual o valor de X para que o custo seja o menor possível. A questão 11 é um probleminha, ele fala de antecessor, a gente treinou também antecessor e sucessor, usamos até o teorema, né, o Bhaskara, desculpa, para resolver, e aí vocês vão seguir a mesma linha do vídeo, tá bom? A questão 12 foi a que eu não fiz nenhum vídeo relacionado a ela, mas vocês conseguem. Se vocês olharem aí, ele deu uma equação do primeiro grau. Eu nem passei vídeo sobre isso porque não é conteúdo nem de nono. Isso a gente começa a ver lá no 7º e dá uma aprofundada no 8º. Então, vocês, né, eu espero que todos consigam. Aí vocês vão ver que os denominadores são diferentes, então vocês vão ter que fazer o MMC de 4, 2 e 16. Depois lembra, faz MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Não esquece que se em cima tiver dois números, uma soma ou uma subtração, na hora de multiplicar pelo de cima, tem que multiplicar todos os números, tá bom? E aí vocês vão achar o valor de X. A 13 tá relacionado com o vídeo 5 que eu gravei para vocês, é a reta numérica. Ele tá passando aí 3 valores para vocês encontrarem. Então, vocês vão ver aí que todas as retas têm uma flechinha A, uma para o B e uma para o C. Você vai assinalar qual tá indicado a letra no lugar certo, tá bom? A questão 14 a gente treinou, tem a ver com o vídeo 6, ele fala de soma e produtos, 2 números que eu somo e 2 números que eu multiplico, e aí eu tenho que achar o valor desses números, né? A questão 15 é aquela do triângulo equilátero, que foi a última aula que a gente gravou. E a questão 16, ele faz aí a relação, uma pessoa que está vendendo brigadeiro e ela precisa montar caixinhas, né? E aí ele faz uma relação, a proporcionalidade, né? Vocês têm que falar se é direta ou inversamente proporcional, o número de brigadeiros e o número de caixinhas. Vocês vão ver que tem um problema para vocês lerem. Imagina esse problema, tá? Imagina vocês tendo que pegar essa quantidade de brigadeiro e colocar nas caixinhas. E aí, você vai ver se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Presta bastante atenção nas alternativas, vá eliminando alternativas. Então, por exemplo, se você falar que é inversamente proporcional e tem lá, sei lá, 2 falando que é direta, então você já elimina essas 2. E aí você só vai trabalhar com as outras 3, tá? Observando as tabelas. E aí é isso, tá bom? Bom, acabamos então os estudos intensivos, passando aí a prova da AP.
eu começo então o conteúdo do terceiro bimestre. Conteúdo novo, novíssimo, fresco. Vocês ainda não viram, né? Esse conteúdo é específico do primeiro ano. Lógico, a gente vai puxar algumas coisas que vocês já têm bagagem aí do ensino fundamental, mas ele é novo mesmo, não é igual à função afim ou à função quadrática que vocês já tinham visto, tá bom? Então é só. Até mais e boa prova. Façam com carinho.